comportamento aqui quando C é uma constante que negativa. Quando C é uma constante negativa, ela... E por conta, e vejam nas notas que eu faço um estudo, por cada ponto aqui no meio, passa uma solução desse tipo. A raiz dela pode estar aqui ou aqui. Tá? Quando é que a raiz é zero? Quando é que a raiz é zero? Quando é que C vezes E elevado a 2 vezes 0 mais... É quando C é igual a menos 1. Quando C é igual a menos 1, qual é o valor da φ no zero? Qual é o valor da φ no zero? É zero. Então eu sei que com C igual a menos 1, ela passa aqui pela origem. Tá? Então, e por cada ponto daqui vai passar uma solução desse tipo. Agora, com C negativo. Com C negativo, não. Com C positivo. Com C positivo, quem é o domínio da φ? Tá? Com C positivo, quem é o domínio da φ? Pensando a φ como uma solução maximal. Quer dizer, o domínio é um intervalo aberto e é um intervalo máximo dado pelo teorema de existência à unicidade. Olha aqui. Com C negativo, com C positivo, perdão, isso aqui pode ser zero. Não pode? Não pode ser zero? E fazendo aqui, vamos fazer a parte aqui, ó. Quando é que C vezes E elevado a 2x menos 1 é zero? Com C negativo, tem-se. Vou fazer aqui para ficar gravado, tá? Com C negativo, tem-se. Tem-se a seguinte equivalência. C vezes E elevado a 2x menos 1. Quando é que isso é zero, hein? Se somente se, o quê? C vezes E elevado a 2x é igual a quanto? A 1. Que é se somente se, me diga, vamos lá. E elevado a 2x é igual a quem? A 1 sobre C. Que é se somente se, o quê? O 2x é quem? É o logaritmo natural de 1 sobre C, que é menos o logaritmo natural de C. Concorda? Tá certo? Que é se somente se, x é igual a quê? A menos metade do logaritmo natural de C, que é menos o logaritmo natural da raiz quadrada de C. Então você tem isso aí. Tá certo? Daí o domínio da φ ou é igual ao intervalo menos infinito menos logaritmo natural da raiz de C, ou o domínio da φ, sendo um intervalo aberto, é igual a quê? A menos o logaritmo natural da raiz de C mais infinito. Porque eu estou pensando em soluções definidas em intervalos. E aí como é que fica o gráfico da φ? Por aqui, ó. Tá? Por aqui. Porque como é que fica o gráfico da φ? Vamos ver aqui, ó. Vai depender, se for nesse intervalo, ó. Se o domínio da φ é esse intervalo aqui, tá? Como é que fica o gráfico da φ, ó? Então vamos lá. Da φ é assim, ó. Aproveitar esse pedaço. Vamos botar lá que fica melhor. Estou pensando na solução geral. Não, deixa lá colar. Deixa eu botar aqui, ó. Botar aqui e botar pequeno. Y, ó. O 1
E aqui quem? O menos 1. E menos o logaritmo da raiz de C, que pode ser em qualquer ponto. Digamos que cai aqui. Menos o logaritmo natural de quem? Da raiz de C. Isso aqui está fora do domínio da fita, certo? Porque é onde? É o x aonde o denominador aqui é 0. Né? Então está fora do domínio da φ. E aí como é o gráfico da φ? O gráfico da φ ou é esse ou é isso aqui, essa função estritamente decrescente. Por quê? Tá? Por quê? Por que ela é estritamente decrescente? Por que ela vai estar aqui? Por que ela vai estar aqui? Bora ver. Bora ver a φ, ó. A φ, porque assim como você tem isso, você tem o seguinte, ó. Quando é que isso aqui é maior do que 0? Isso aqui é maior do que 0. Se somente se o quê? Isso aqui é maior do que 1. Quer dizer, se somente se isso aqui é maior do que 1 sobre c, mas se somente se como o logaritmo natural é estritamente crescente, isso aqui é maior do que isso, que é se somente se isso aqui é maior do que isso. Tá? Então, quando é que eu tenho isso aqui? Quando isso aqui é positivo. Mas isso aqui sendo positivo, como eu estou pegando o caso em que o C é positivo, a φ é toda positiva. Quer dizer, se eu estou nesse domínio aqui, a φ é positiva. E ela está por aqui, ó. Ela faz isso. Então, esse é o gráfico da φ quando o domínio é esse. E esse é o gráfico da φ quando o domínio é esse. Por que, Romildo? Por causa dessa função aqui. Vamos pegar o domínio como sendo esse aqui. Esse aqui. Tá? Olha, esse aqui. O que é que acontece quando o x tende para o logaritmo natural de... O que acontece quando o x tende... Perdão, pessoal, não é aqui não, né? Perdão, é aqui, ó. Consertado? Consertado, tira. Porque eu estou pensando à luz do teorema de existencionicidade. As soluções, elas têm domínios maximais com intervalos abertos. Tá? Então veja aqui, o que é que acontece quando o x tende a menos logaritmo natural da raiz de c pela direita? O que é que acontece? Isso aqui tende a 0, o c vezes e elevado a 2x tende a 1 por valores maiores do que 1. Tá? Se isso aqui tende a esse valor por valores maiores do que ele, isso aqui tende a 1 por valores maiores do que 1. Mas quando... A solução está aqui, ó. O que é que acontece quando isso aqui tende a 1 por valores maiores do que 1? Esse quociente, que é U, tende a quê? Mais infinito. Então, a φ tem esse comportamento aqui quando o x tende a menos logaritmo natural raiz de c. O que é que acontece com a φ quando o x tende a mais infinito? O quê? O que é que acontece com c vezes e elevado a 2x? Tende a mais infinito. Então, isso aqui tende a quê? A 1. E é tudo por valores maiores do que 1. Sabe por quê? Porque eu estou pegando o caso em que, tá? Observe, filhinha de x, não. Está aqui, está explicado. Já estou explicado por aqui. Tudo tem que ser, ela tem que ser totalmente maior do que 1. A sua derivada, a φ nesse caso aqui, quando c é positivo, tá certo? Quando c é positivo, a φ sendo maior do que 1, a sua derivada é o quê? Negativa. Ela é solução da equação diferencial. Se a derivada sendo negativa, ela é estritamente decrescente.
Aí a mesma análise é aqui, ó. O que é que acontece quando o x tende a menos logaritmo natural raiz de c por valores menores? Porque aqui, ó, isso aqui é menor, vou botar com sinal vermelho. Se somente isso aqui é menor, se somente isso aqui é menor, se somente isso aqui é menor, somente isso aqui é menor. E quando o x tende a isso por valores menores do que isso aqui, c vezes elevado a x tende a 1 por valores menores do que 1, que é o u aqui, ó. E nessa expressão, o u tendendo a 1 por valores menores do que 1, isso aqui tende a menos infinito, ou seja, essa expressão da φ, ela tende a menos infinito. Tá certo? Entendido? Agora, o que é que acontece quando o x tende a menos infinito? C vezes elevado a 2x tende a quê? Tende a 0. Mas se c vezes elevado a 2x tende a 0, quer dizer, o u tende a 0, o que acontece com isso aqui? Quando u tende a 0, tende a menos 1, por valores menores do que menos 1. Então ela tende para cá. Então a φ tem esse gráfico, quando o domínio é esse, e tem esse gráfico aqui. E aí eu deixo com vocês agora. Por cada ponto do plano passa uma solução dessa forma. O fato é que as soluções só têm domínio real quando? Quando C é igual a quê? Quando C é negativo ou quando C é zero, que é a função menos 1. Tá? E quando C é positivo, o domínio delas não é o conjunto dos números reais. Ou é esse conjunto ou é esse conjunto aqui. Isso é uma cara. E aí, por cada ponto do plano, passa o gráfico de uma e somente uma solução maximal. Maximal quer dizer, à luz do teorema de existência e unicidade, tendo domínio máximo. Tá certo? É só para explicar isso aqui. Mas a solução está dada aqui. A equação está resolvida ao chegar aqui. Isso aqui foi só para dar uma discussão para você ver como são as soluções. Né? O fato de que por cada ponto do plano passa uma solução não quer dizer, o que muitos pensam, que cada solução tem domínio real. Não, não tem domínio real. Tá? Agora vamos resolver outras, só resolvendo sem fazer essas discussões aí. Deixa eu pegar aqui, pegar essa equação aqui, ó. É evidente, na prova, você resolve a equação diferencial, você para ali, resolveu, tá? Aí isso responde às perguntas iniciais de hoje. Agora, considere essa equação. Seja... Tem o quê? Porque você tem que justificar a conta. Tem que tornar as contas possíveis, tá? Seja a equação diferencial, f' de x igual a quê, hein? A f de x sobre x2 menos 1. Tá? Resolver essa equação. F' de x igual a f de x dividido por x2 menos 1. Então essa equação, ela está na forma, né? Ela está na seguinte forma. Tem-se a equação f' de x igual a quê? A f de quê? De x, f de x, onde quem é a função f grande de xy? Quem é? Me diga. Y, exatamente. Y sobre x2 menos, que é uma função contínua no seu domínio, mas o domínio aqui não é o R2,
Quem é o domínio dessa função? 2 menos 1 é o R. É o conjunto formado, o domínio da F é o conjunto formado por cada par ordenado x, y, tal que x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. Então, o domínio da F é o plano menos essas duas retas aqui, ó. Eu tenho que tirar essas duas retas. Isso é o domínio da função f grande, tá? A função f grande é a função que define a equação diferencial. Aqui. Aqui. Ou seja, o que eu estou dizendo é que o domínio da f grande, o domínio da função f grande é o conjunto formado por cada ponto x, y do plano cartesiano R2, tal que o x é diferente de 1, então não posso estar sobre essa reta, não posso estar sobre essa, desculpe, e também o x é diferente de menos 1. Agora, na hora de resolver essa equação, o que é que eu vou pegar? Ó, não vou escrever a bobagem completa, não. Vou dizer logo o que eu tenho que fazer. E aí eu já descubro algumas... E esse é um conjunto aberto, tá? Esse é um conjunto aberto. Então eu posso... A função f e a derivada parcial de f em relação a y são contínuas nesse domínio, que é um conjunto aberto. Então, para resolver, eu vou considerar uma solução e, ó, a solução satisfaz isso, né? Φ de x sobre quem? 2 menos 1. Não é isso? E aí, qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou escrever φ' de x sobre quem? Sobre φ de x. Igual a 1 sobre x2 menos 1. Mas ao fazer isso, eu tenho que garantir que φ de x é diferente de zero em todos os pontos do seu domínio. Tá? Mas, olha, φ de x é diferente de zero. Acontece que a função nula, qualquer função nula definida no intervalo aberto, tá? O intervalo aberto contido no intervalo menos infinito menos 1, ou no intervalo menos 1, ou no intervalo 1 mais infinito, é solução. Porque qual é a derivada da função nula? Zero. E quanto é que dá a função nula sobre x2 menos 1? Então eu já tenho daqui, ó, as funções nulas. As funções nulas. φ1 de menos infinito menos 1 em R. Tá, ó, intervalo aberto, né? φ2 de menos 1 em R. E φ3 de 1 mais infinito em R, as funções nulas, eu nem preciso dizer, dadas por φ1 de x igual a zero, porque se eu estou dizendo que é nula, ela é zero em todo ponto do seu domínio. Essas funções, tá? Essas funções, as funções nulas, tá? São soluções de quem? Da equação diferencial. Tá? Bom? Daí se I contido em R
é um intervalo aberto. É um